Começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista, você sabe, né? Estamos sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, o horário tradicional do debate político e da discussão sempre democrática dos assuntos importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana. Na pauta aqui, a educação, o meio ambiente, saúde, o transporte, a segurança pública, o nosso desenvolvimento econômico, social, enfim, o crescimento, enfim, todos perseguimos, né? E o equilíbrio social maior aqui na nossa região e no país, né? E, claro, sempre espaço democrático aqui do ponto de vista, reservado também para a gente discutir e debater os temas, os assuntos de interesse nacional, né? Uma pauta gigantesca, né? Ontem um pacotaço apresentado pelo governo Bolsonaro, com a presença do próprio presidente no Congresso Nacional, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, né? E medidas anunciadas aí que, em tese, tem o objetivo aí de reequilibrar as contas públicas, né? E deixar aí um valor aí que esteja disponível para investimentos nos próximos anos. Só que esses próximos anos, né? Se fala em 15 anos, né? 12 anos, 15 anos, meu Deus do céu, está lá na frente, né? Enfim, é um governo que se diz aí reformista e as pessoas que eu já andei conversando, né, os especialistas em finanças públicas, é um pacote confuso, atropelado, que confunde aí conceitos diferentes e, enfim, eu não vi ninguém ainda que tenha achado isso tão positivo aí como o Paulo Guedes e o presidente da República. Mas, por outro problema, são 3 PECs, né, que vão ser discutidas e debatidas aí pelo Congresso, envolvendo o fim de municípios com menos de 5 mil habitantes, que tenham lá menos de 10% da receita própria, envolvendo aí salário mínimo, funcionários públicos, né, que poderão ter os seus salários reduzidos, momentos de crise. Olha, é uma coisa complexa que vamos entrar no ano eleitoral a partir de janeiro, não sei se isso vai avançar no Congresso, não. Enfim, vamos discutir um pouco sobre isso, falar muito sobre o que vai acontecer amanhã, o que pode acontecer amanhã no Supremo Tribunal Federal, né? Mais uma discussão, mais um debate que poderia ser evitado, enfim, né? E lembrando sempre que a gente tem uma reprise aqui na Santa Cecília TV do Ponto de Vista, sempre a partir das 8 da noite, né? Para você conferir também. Aqui à esquerda, com muito prazer, a gente recebe o advogado André Guerato, né? Que é experiente, né? Em assuntos políticos, né? Advocacia civil, enfim, mais uma vez participa e colabora com a gente aqui. Prazer recebê-lo, Guerato, tudo bem? Boa tarde, Buturão, boa tarde, demais integrantes da mesa. É um prazer voltar aqui para a gente conversar sobre essas pautas polêmicas e bombásticas que o presidente Bolsonaro lançou ontem no Congresso. Muita coisa ali realmente difícil, conceitos complicados e ali um peso muito forte em cima do servidor. Isso precisa ser discutido com muita atenção, especialmente no ano que vem, no ano eleitoral. Com a gente também o doutor Elias Jacó, né, promotor aposentado, advogado da área criminal, professor, acho que de todo mundo, né, porque foi professor do Guerato também, tá certo? Quase todo mundo que comparece aqui à bancada foi aluno do Elias Jacó, por isso é que ele é esta figura respeitável, né, que se apresenta aqui mais uma vez. Tudo bem, Elias? Prazer revê-lo. Tudo bem, Edgar, é um prazer enorme estar com vocês. É bom estar aqui onde você disse que eu sou respeitado. Tem alguns outros programas de televisão aí que o pessoal não pensa do mesmo jeito. O que é muito bom, né? Significa que a unanimidade é sempre burra, né? Como diria o Nelson Rodrigues. Mas eu tenho um prazer enorme em participar hoje com o André Guerato, que foi nosso aluno, nosso estagiário do Ministério Público, aprendeu muito no Ministério Público, continua ainda com a mesma preocupação com o interesse público e é um prazer enorme tê-lo aqui, viu? É um prazer enorme mesmo. E estou à disposição do nosso querido amigo Marcos, né, para qualquer embates. Hoje acho que nós vamos concordar inteiramente. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, né, Elias? E à sua disposição, à disposição dos telespectadores, dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes também. Muito bem. Marcos Santana lá na ponta, conferindo e acompanhando sempre as redes sociais, as nossas transmissões, né? E a sua participação sempre
importante aqui com a gente. Tudo certo por aí? Tudo certo, boa tarde a todos. Vou mandar um abraço especial para o Newton Simões Júnior, que nos acompanha sempre na reprise. Um grande abraço, Newton. E o Rubinho Surfista, que acompanha a gente ao vivo aqui. Um grande abraço ao Rubinho. Ele ainda ficou desconfiando se eu ia mandar um abraço. Realmente, Rubinho, um grande abraço aí. Obrigado pela audiência. E eu quero convidar você, que nos acompanha ao vivo, a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, boa noite para você que está sempre na reprise, não é? O programa ao vivo acaba às 14h30, nosso mantra diário, não é? Só Deus sabe o que pode acontecer na confusa República Brasileira até o horário da reprise. A gente não ficou sabendo aqui com o programa ao vivo, né? Um abraço também ao Newton e ao Rubinho, acompanhando o Marco Santana, e a todos e a todas, né? Que diariamente acompanham, conferem o Ponto de Vista ao vivo, 13h, ou a reprise às 20h, né? Bom, rapidamente, né? Não temos especialistas em finanças públicas aqui hoje, teremos na sexta-feira aqui, né? Mas a gente, claro, está preocupado aí com né, o que vem pela frente. Se o Brasil sai desta crise interminável, não é? Se a economia começa a andar para frente, não para o lado, que a gente já está cansado um pouco disso, né? As pessoas não estão aguentando mais, tanta dificuldade, tanto problema, né? E o governo lançou esse pacotaço ontem, são 3 PECs, né? Que terão que ser debatidas e discutidas, né? Propostas de emendas constitucionais, enfim, que é um abacaxi danado, porque você precisa de maioria absoluta na Câmara, enfim, para o projeto seja aprovado. E polêmica danada, né, em cima dos municípios, que podem ser extintos, aqueles com 5 mil habitantes, cuja receita própria não chega a 10%, né, a receita total do município, né. Assunto polêmico, eu acho que realmente a gente exagerou com esse número de municípios, né? São estruturas enormes geradas nas novas prefeituras, novas não, né? Foram criadas, né? Prefeituras novas foram criadas, câmaras municipais foram criadas, enfim, e essa coisa toda, né? Agora, segundo o IBGE, 1.254 municípios no Brasil têm menos de 5 mil habitantes, mas nem todos desses 1.254 têm aí essa questão tributária aí, não é, de ter receita própria abaixo de 10% de toda a receita que o município gera, né? E tem outras questões, de congelamentos de concursos públicos, redução de jornadas e também de salários de servidores em momentos de dificuldade econômica do país, momento de crise, enfim. E a história do salário mínimo, né? Vai gostar de mexer com o salário mínimo, no inferno, porque, pô, proibição de reajuste real do salário mínimo, né? E alterações em despesas para saúde e educação. Vou perguntar aqui para o André Guerato se ele entendeu alguma coisa aí disso. O que você conseguiu puxar aí, André, nesse começo aí, desse pequeno período? Butrão, as propostas, a gente imagina que o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes queiram enxugar. A princípio, a justificativa é economizar dinheiro público para, obviamente, ter dinheiro, ter recurso para investimento, para desenvolvimento do país. Por esse prisma, é bom. Agora, não se pode generalizar. Quando você fala, por exemplo, a questão do servidor público, em que pode haver congelamento de salário, redução de jornada, redução de salário, mesmo para os novos servidores e não os antigos, os atuais, eu chamo a atenção para outra coisa. Um dos grandes problemas hoje das prefeituras, principalmente prefeituras pequenas, médias, enfim, é a quantidade enorme de servidores comissionados. Né? Aqueles servidores que não são os concursados, que não submetem a um concurso, a uma prova de admissão e geralmente são colocados ali por indicações políticas. Grande parte desses municípios tem uma receita elevadíssima comprometida com salário de comissionados, com encargos de comissionados e, ao mesmo tempo, com
adjuntos, adjunto do adjunto, enfim, uma série, né, de pessoas que não têm comprometimento especificamente com o serviço público mesmo, de verdade. Temos aqui, por exemplo, um promotor de justiça aposentado, o doutor Irã Jacó, né, para ingressar no Ministério Público tem que passar por um concurso público. Não existe promotor comissionado. Então, eu acredito que muitos problemas que o presidente Bolsonaro tenta solucionar com essa PEC, os próprios municípios já deveriam tomado essas providências há muito tempo. Não há justificativa um município não se autossustentar, como também não há justificativa dele depender integralmente dos outros entes. Ele precisa se autossustentar. Agora, tem que ter uma estrutura enxuta. O que não dá é para o servidor lá na ponta, para a pessoa que presta serviço para a população, aquele professor na creche, na escola, aquele médico, ficarem com o risco de receber um salário 25% a menos ou de não ter a estabilidade. Esses aspectos eu acho que demandam uma discussão maior, assim como a questão das extinções desses municípios, que a princípio, Boturão, eu sou favorável a essa medida. Houve uma grande quantidade de municípios que foram criados que não têm a menor condição de se autossustentar e realmente não deveria ter, porque tem uma estrutura de Câmara, uma estrutura de prefeito, prefeitura, enfim, secretários, uma quantidade enorme de pessoas que consomem recurso público. Nesse aspecto, eu acho importante. Agora, resta saber se num ano eleitoral, até porque esse ano já está se encerrando, um ano eleitoral, o próximo ano, se as 3 PECs vão tramitar e os deputados vão ter interesse, deputados e senadores vão ter interesse em enfrentar eventuais prefeitos, eventuais pré-candidatos nas eleições. Uma grande dificuldade, mas a discussão está aí, mas eu acho que para o gestor local, o importante é enfrentar o problema independente dessa votação. Pois é, o André lembrou bem, o Irã Jacó foi funcionário público, né? Está aposentado, mas funcionário do Estado, né? Como promotor de justiça que foi durante 30 anos, né? Aproximadamente. Né? E o funcionário público está aí na alça de mira do governo, né? Como aí o bode expiatório, né, dessa questão toda, um pulso grande e responsável. Né? Claro que existem distorções inimagináveis, irresponsáveis, né? E absurdas que a gente acompanha, especialmente com relação ao funcionalismo público federal. Né? Isso precisa ter um fim. Né? Não é possível um assessorista ganhando 15 mil reais, com todo respeito, né? Um jardineiro ganhando 12 mil, coisas desse tipo. Né? Não estou dizendo que seja exatamente isso, mas são coisas assim, parecidas, que a gente vê aí no Judiciário Federal, né? No Congresso, enfim, né? Nos vários setores do poder público federal. E como é que você avalia essa coisa aí, Elias? Eu não sei se já deu para ter uma pequena noção, que é muito complicado, são três PECs aí, como eu disse na abertura, né? Isso é uma coisa difícil de se debater e de se construir ali no Congresso. Olha, veja, em primeiro lugar, eu acho que alguma coisa deve ser feita. O Brasil sempre foi um problema sério na sua estrutura, é uma estrutura mastodôntica, devoradora, sugadora de recursos, sempre lembrando que o Estado não produz recursos, né? Quem produz recursos é a empresa privada. O governo não é produtivo, ele é fiscalizador, mas não é produtivo. E, entretanto, é lá que está a grande maioria do pessoal prestando serviço. E isso teria que ser enfrentado em algum momento, e eu acho oportuno o momento. Acho oportuno porque nós estamos iniciando um governo de legitimidade questionada, totalmente estranho, muita gente não aceita e tal, mas um governo que se propôs a modernizar o Estado brasileiro. E isso passa necessariamente por uma revisão profunda da questão do funcionário público. Eu não tenho dúvida disso. Acho que o grande problema está, de fato, naquilo que o André realçou, o problema dos chamados comissionados, que são em número excessivo, não é? E devem ser... Aliás, a Constituição de 88 já pretendia acabar com isso, né? A Constituição de 88 estabelece que a única maneira de ingressar no serviço público é através de concurso público. Isso foi ignorado solenemente e de uma forma, assim,
estranha, de uma forma absolutamente desproporcional, não é? Mas também existe o problema do funcionário público, aquele prestador de serviço de ponta, que em algum momento parece que encosta, né, na cadeira, põe o paletó na cadeira e vai embora, presta um serviço de péssima qualidade, porque lhe falta motivação, porque lhe falta uma avaliação objetiva, né? E tem uma questão salarial que deve ser cuidada com muita cautela. Primeiro porque nós temos funções de Estado que não podem ser esvaziadas, pelo contrário, eu não tenho como imaginar que poderes do Estado, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, tenham funcionários despreparados, desqualificados, desequiparados totalmente com a empresa privada. É preciso que essas funções sejam preservadas, que lhes sejam dadas garantias, como de fato concebe o Estado brasileiro. E existem os funcionários públicos que são prestadores de serviço como quaisquer outros, não é? Você citou alguns aí que são realmente privilegiados e que não deveriam ser. O que eu sei desta PEC especificamente é que há uma preocupação em preservar a atual situação, não é? De tal forma que gradativamente se vai evoluindo para uma outra situação. O que isso pressupõe que quando um funcionário público da ativa hoje se aposente ou deixe a função, né, necessariamente a sua função será ocupada por um funcionário de novo perfil ou não, né, ou simplesmente será extinta a função. Eu acho que é assim mesmo que se deve proceder. É a cautela que deve naturalmente presidir isso, para evitar injustiças, para evitar exageros, porque a gente sabe que o governo, quando tem uma faca nas mãos, a gente se corta esse bife, ele corta o boi inteiro. Então é preciso tomar cuidado, Mas eu acho que é proceder. Com relação aos municípios, eu sou contra. Você é contra? Sou contra. Eu acho que 5 mil habitantes e 10% é muito pouco. É muito pouco. O que é isso? Nós deveríamos simplesmente nos basear na população. Pode ser 5 mil, acho que até 10 mil, a gente teria muita gente ainda para colocar, e qualquer que seja a arrecadação de um município que tem 5 mil habitantes, ou que tem menos de 5 mil habitantes e que tem 11% da arrecadação, não vai ser extinto. Na verdade, não é esse o problema. O problema é que esse município, o suposto município, ele é um arrabalde, ele é um bairro, ele é um apêndice de um município maior, que perdeu quando o município foi criado, e foi criado exclusivamente por razões políticas, quando não político-partidárias ou escusas, não é? Perdeu, inclusive, a receita, o acréscimo de receita que esse município produzia, não é? Empobreceu o município matriz, digamos assim, não é? Então é preciso que seja corrigido. Não tem cabimento o município que tem feição de fazenda, feição de sítio, tá certo? Com 1.200 habitantes ou com 3.000 habitantes, não é? Ou com uma feição de feudo de 7.000 habitantes, por exemplo, ter pelo menos 7 vereadores, cada vereador podendo estabelecer lá o seu gabinete. É difícil você encontrar, inclusive, uma pessoa que tenha condições totais de exercer os cargos executivos, os prefeitos, tá certo? Você tem uma estrutura que, até do ponto de vista indireto, onera, burocratiza. Você veja bem, se você tem 2 municípios e você precisa de uma estrada para ligar um município ao outro, você vai ter que passar necessariamente por toda uma burocracia do Estado, porque aquela rodovia, seja ela vicinal ou não, ela é estadual, não é? Se o município deixou de ser considerado tal para ser um bairro de uma determinada cidade, o prefeito dessa cidade pode perfeitamente construir essa estrada, tá certo? Com recursos próprios ou não, mas com muito menos burocracia e, portanto, com muito menos custo. E isso se aplica em todas as áreas, não é? É claro que o que se pressupõe é que os municípios resultantes destas fusões fiquem mais fortalecidos.
Essa é a pressuposição. E que sejam escolhidos mandatários, executivo, legislativo, não é? Que realmente entendam que ele dispõe de uma área territorial maior, mas também dispõe de uma receita maior, porque a produção desses pequenos municípios vai se somar à receita municipal do município que cresceu com a fusão, e que ele seja realmente um administrador probo, correto, competente, e isso só pode ser cobrado num regime democrático pela própria sociedade que o elege. Eu concordo com essa opinião. tese, como também concordo com o que o André falou, mais ou menos na mesma linha que disse e explicou aqui o Elias, né? Os exageros políticos, para deixar assim bem amena, né, a colocação, levaram a essa situação aí, como eu disse há pouco aqui, o IBGE informa que são 1.254 municípios com menos de 5 mil habitantes, também acho que não tem razão de ser. Diga, Santana. Bom, eu acho que esse pacotão proposto pelo Paulo Guedes, que eu acredito até que o Jair Bolsonaro pouco entendeu do que está sendo proposto aí, e na prática ele propõe refundar o Brasil, depois de 519 anos de história, ele quer fazer um novo país por intermédio de 3 PECs, 3 propostas de emenda constitucional, que ele imagina que vão tramitar em 6 ou 7 meses ainda. Ele acha que, a toque de caixa, ele acha que ele vai conseguir implementar mudanças profundas que mudam completamente o Estado brasileiro, o poder público brasileiro, a relação dos cidadãos com o poder público, de uma hora para outra. E ele também demonstra um completo desconhecimento de como é que funciona a máquina pública do Brasil. E aí também, o professor, ele demonstra também que ele quer atingir assuntos muito distintos no mesmo balaio só, né? Sobre essa égide de menos Brasília e mais Brasil, ele começou a colocar uma série de penduricários, mexendo inclusive com a extinção dos conselhos profissionais. Ele quer que acabe com a obrigatoriedade de um profissional ser ligado a um órgão profissional. Na prática, representaria a extinção da OAB, por exemplo, do CREA, do CRES e assim por diante, né? Ele mexe com o salário mínimo, né? Parece que ele fica lembrando... Momentos de crise. Né? Mas veja só, parece que ele fica lembrando aquele personagem do Chico Anísio, o Justo Veríssimo, que dizia que tinha horror a pobre, né? Toda vez que uma situação de crise vai mexer com o salário mínimo. Agora, por exemplo, as promoções automáticas dos militares, do Poder Judiciário, do Ministério Público, essas PECs não falam sobre isso daí. Então, quer dizer, é um assunto que é muito complexo, que ele imagina que com o seu carisma ele vai conseguir fazer emplacar no Congresso Nacional, só que tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, principalmente o presidente da Câmara, já sinalizou que, olha, meu amigo, não é bem assim. Então, eu acho que a tramitação dessas 3 PECs aí, elas vão ser traumáticas aí, e aí vamos ver o que vai restar dessa proposta inicial do Paulo Guedes. Inclusive, só para complementar o que você está falando, que é exatamente isso, que antes do envio desses instrumentos legislativos para o Congresso, houve um entendimento entre os presidentes do Senado e da Câmara com a equipe do Paulo Guedes, e a expressão que eles usam, alguns pontos do projeto foram calibrados. Quer dizer, já começou antes mesmo de apresentar. O saco de maldade era maior. Exato, é preciso ir com calma. Realmente, eu não sei se o nosso Congresso atual está preparado para enfrentar isso segundo o interesse público brasileiro. Essa é a minha dúvida, mas sem dúvida vai ser uma discussão, sobretudo essa distinção de município. Você imagina um ano eleitoral. O prefeito de São Judas do Carrapato, que tem 3 mil habitantes, ele é cabo eleitoral de 2 ou 3 deputados, senadores, e foi por isso que ele... O deputado vai pedir voto lá? Como é que vai fazer? É muito esquisito, não vai ser fácil, não. Muito bem, vamos para o rápido intervalo. Na volta, a gente entra na questão do prende em segunda instância, solta em segunda instância. Vamos ver o que pode acontecer na opinião aqui dos nossos companheiros no julgamento do Supremo amanhã. Já, já. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista com o advogado André Guerato, com o também advogado
e promotor aposentado, professor, nosso Elias Jacó, Marcos Santana atento aí às redes sociais, né? E temos certamente amanhã mais um dia de extrema polêmica. Aliás, dizer que é um dia polêmico, agitado, enfim, né? De confusões, opiniões contrárias, ameaças, isso e aquilo, né? Até ameaça do AI-5, nós tivemos por parte do deputado federal, filho do presidente da República, na semana passada, né? Enfim, amanhã o Supremo se reúne mais uma vez para decidir, né? Faltam alguns votos, né? Apenas para decidir se segue a prisão em segunda instância ou se voltamos, então, ao entendimento anterior, que aí a prisão só poderá acontecer após o transitado julgado, que é exatamente o STF, né? Bom, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Fux, o ministro Barroso, Edson Fachin, né? Esses votaram já a favor da permanência da prisão em segunda instância. Ministra Rosa Weber, o relator Marco Aurélio Mello votaram contra, ou seja, são favoráveis a que cheguemos aí à última instância, ao Supremo, transitado em julgado, né? Se não estou enganado, né? Me parece que o Ricardo Lewandowski não votou ainda, né? Votou já, 4-3. né? Votou? Está 4-3 o placar, então. Lewandowski, então, como se esperava, votou também contrário à prisão em segunda instância. A ministra Carmen Lúcia, tudo indica, né? Pode ser que a gente esteja errado, deve manter a postura e votar favoravelmente à permanência da segunda instância. Os ministros, o decano Celso de Mello e o ministro Gilmar Mendes, que deverá mudar o voto, já anunciou que vai mudar o voto, né? Deverão, então, votar contra a prisão em segunda instância. Portanto, em tese, teremos o 5-5, tenebroso 5-5, que demonstra, né, que o Supremo não tem, assim, uma posição bem definida, né? É uma posição extremamente dúbia. E aí vai ficar o foguete, né, o rabo de foguete na mão do presidente, Dias Toffoli, que também, em tese, né, deverá definir o 6º voto contrário à prisão em segunda instância. É isso, meu caro André Guerato? É isso, Buturão. Você resumiu bem. Provavelmente, tudo leva a crer que teremos um julgamento 6-5, que, na minha visão, é algo extremamente ruim, porque o Supremo já vem visitando esse assunto por diversas vezes nos últimos anos, sempre com esse quórum, com esse resultado mínimo, 6-5. Ano que vem, um dos ministros vai se aposentar, o ministro Celso de Mello, que, se ele votar favoravelmente a prisão apenas com o trânsito em julgado, vai gerar uma nova discussão dependendo do substituto dele, porque se a votação for 6-5 a favor do trânsito e o ano que vem o ministro Celso de Mello se aposenta, volta 5-5. E o novo integrante do Supremo seria o fiel da balança. Então ficaria na mão do presidente Bolsonaro e do Senado, que aprovaria o nome desse futuro ministro, uma rediscussão desse mesmo assunto no ano que vem. Isso tudo, essa bagunça, todo cidadão não entende. E pior ainda, aquela pessoa que está lá, o jurisdicionado, a pessoa que está sendo julgada e está sofrendo a consequência direta desses entendimentos, esse vai e vem, essas pessoas são prejudicadas e muito, porque como nós falamos numa outra ocasião aqui com o doutor Armando, num outro programa, há tribunais, há câmaras que não expedem mandado de prisão aguardando o trânsito. Outras câmaras expedem quando há a condenação do réu, automaticamente a prisão, a ordem de prisão com a procedência da ação penal em segunda instância. Isso tudo, o Supremo tem que acabar. Agora, o que efetivamente a gente espera é que essa discussão não volte à tona no ano que vem. Decida, particularmente, Edgar, eu já falei aqui, vou repetir, particularmente, eu entendo que a prisão pode ser decretada com o julgamento em segunda instância. É um entendimento particular meu, não entendo, não compartilho do entendimento de que tenha que ter necessidade do trânsito em julgado, muito embora reconheça que os argumentos são fortes, né? Mas o que a gente espera é que o Supremo termine esse assunto de uma vez por todas e não revisite a matéria no ano que vem. Muito bem. Elias Jacó já tratou desse tema aqui em outras oportunidades, mas o STF faz questão, não é, de
trazê-lo de novo, né? Nos provoca aqui mais uma vez, você especialmente. Então, quero ouvi-lo a respeito se você concorda, se você acha realmente que vai dar o 6-5, que o ministro Toffoli vai ser aí realmente o divisor de águas, né? Vai ter que dar o voto de Minerva, e se vai ser isso mesmo, o que podemos esperar depois, né? Esse tema não é simples, porque há uma confusão que está sendo transmitida diariamente por todas as pessoas. Ela não é. Trata-se de saber se é possível a prisão ou não depois da julgada. Prisão. E, na verdade, o problema não aborda prisão. O problema é de execução provisória da pena. É uma coisa diferente. Prisão é uma coisa, execução provisória da pena é outra. Os fundamentos são diferentes. As razões, para ser mais claro, que levam uma possível execução provisória da pena não são as mesmas que podem eventualmente determinar que o réu aguarde todos os seus trâmites sob custódia prisional, isso é preso. São fundamentos diferentes. Nada obsta que, com a decisão de segunda instância ou com a decisão de primeira instância, e aí se tem claramente isso, que o condenado, provisoriamente condenado, fique preso, esteja preso durante o processo, continue preso depois da sentença condenatória de primeiro grau, continue preso durante o recurso. Em qualquer circunstância? Em qualquer circunstância, desde que estejam presentes os fundamentos desta prisão, que estão no Código de Processo Penal desde 1941 e que são claros. Se, de alguma forma, existe um comprometimento, se a liberdade daquele sujeito gera uma situação de comprometimento da instrução criminal, isso é, se ele está, de alguma forma, em condições de intimidar testemunhas, juízes, desembargadores, essa é uma razão para a prisão, independentemente da sentença, inclusive, não é? Se ele está, de alguma forma, indicando a possibilidade de escapar, caso a condenação se defina, isso é, comprometendo, portanto, a execução da pena, a eficácia da pena, é outra razão para prendê-lo provisoriamente, a prisão preventiva. Tá? Se há um abalo à ordem pública, que é indicada pelo perigo da reincidência, como acontece, via de regra, em crimes do colarinho branco, que não se limitam a uma prática isolada, mas que se tem sequência comprovada em casos concretos, como, por exemplo, do José Dirceu, que foi condenado no mensalão e que voltou a ser condenado provisoriamente. Num outro processo da mesma natureza, prende-se e ele vai aguardar preso até a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isto é prisão em segunda instância. Então pode ser em segunda, em primeira ou até antes da decisão, desde que estejam presentes esses requisitos aos quais eu me reportei. O juiz pode mandar prender mesmo antes de sentenciar? Muito, mas isso acontece toda hora. O sujeito é preso em flagrante. O que acontece quando ele é preso em flagrante? O flagrante é a certeza visual do crime. Ele é levado preso em flagrante, imediatamente ele é apresentado a um juiz, a uma audiência que se chama audiência de custódia. O juiz examina todas as circunstâncias, vê se estão presentes ou não estas condições que estão no artigo 312 do Código Penal de 41, veja bem, não é? E pode converter essa prisão em flagrante em preventiva. Essa prisão preventiva pode durar o tempo que for necessário. Se o processo for muito complexo, vai demorar um pouquinho mais. Se o processo for menos complexo, vai demorar um pouquinho menos. Pode ocorrer um excesso de prazo, uma série de situações durante o processo. Mas naquele momento se reconheceu que ele deveria ficar preso.
Se isto durar até a sentença de primeira instância, quando o juiz condena, com maior razão, ele vai manter a prisão. Tá certo? Se ele condenou, se ele prendeu antes mesmo de existir processo, durante o processo ele manteve o sujeito preso, na hora que ele dá a sentença, que provisoriamente reconhece a autoria, tudo isso, ele vai manter a prisão. E a segunda instância, se perceber que dentro a sentença de primeiro grau e a sentença aquela, o acórdão que vai ser pronunciado, não houve nenhuma alteração na situação, ou o sujeito representa ainda aquela situação de perigo à ordem pública, vai manter a prisão, vai mantê-lo preso. E ele vai para o Supremo, vai para o Paraná, vai para onde ele quiser, preso. Outra coisa é a execução provisória da pena. É isso que está se discutindo? É isso que se deveria ter claro. A execução provisória da pena é o seguinte: uma pena criminal só pode ser legitimamente executada quando se estabelece nitidamente a culpabilidade do autor. A pena é uma resposta, é um castigo à falta de merecimento que o autor revelou ao contrariar a ordem jurídica. É um juízo de reprovação. Ele praticou um fato que a lei define como crime, ele não tem a seu favor nenhuma excludente de licitude, para que ele possa ser punido, castigado, é preciso, punido é executar a pena, é preciso que se diga, olha, tudo isso que você fez consciente, deliberadamente, feriu a ordem jurídica, desobedeceu o ordenamento jurídico, portanto você é culpado. E aí vem aquela questão, não existe culpa provisória. A culpa define a necessidade do castigo, tá certo? Aí vem a Constituição e diz o quê? Ninguém pode ser considerado culpado até sentença definitiva, até sentença transitada em julgado. Ele não pode, portanto, ter uma culpa provisória, porque a Constituição não admite isso. Não há execução provisória da pena. Isso é absurdo, a não ser em circunstâncias excepcionalíssimas. Quais são? As mesmas que justificaram a prisão preventiva. Porque aquele tempo que ele ficou preso, ainda que não tenha o título execução provisória da pena, quando ele for definitivamente condenado, vai ser considerado para descontar. Agora, uma pessoa que fica presa provisoriamente, porque se definiu uma culpa provisória que não existe, a culpa tem que ser reconhecida sem sombra de dúvida, sem possibilidade de alteração, tá certo? Ele vai, de repente, ser inocentado. É o que se pretende, por exemplo, agora, com essas pessoas que seriam soltas e que teriam seus processos anulados, aí sim, por uma decisão absurda, aberrante, estranha do Supremo Tribunal Federal, que foi a de anular processos em que o acusado, o delator, tem que falar depois do acusado, o delatado. É ridículo, mas isso vai acontecer o quê? Vai voltar o processo a uma determinada etapa. E pode acontecer dele ser absolvido. E ele executou a pena? Como é que você vai reparar isso? Claro que tem solução para isso, sem ferir a Constituição. O Código de Processo Penal poderia prever a possibilidade excepcional de uma execução provisória da pena, prevendo, entretanto, uma oneração do Estado que prendeu provisoriamente, caso aquela decisão fosse reformada. Então vai indenizar a pessoa, não vai compensar o tempo que ele ficou sem liberdade. A liberdade é o segundo bem jurídico mais importante do ser humano, meu Deus. O primeiro é a vida, o segundo é a liberdade. Ele foi privado da liberdade injustamente. Como é que se vai fazer? O máximo que você pode fazer é o que se fazia desde o tempo da Hammurabi. É compensar. Olha, você vai passar agora o resto da vida vivendo com a indenização que eu vou pagar para você por causa de um erro judiciário. Sucede que esta execução provisória excepcional já foi prevista na Constituição, na legislação ordinária e foi revogada. Veja bem, foi revogada há muitos anos. E aí vem o que o Berato falou. A segurança jurídica começa a virar um embrulho, de forma que você fica perplexo se a cada mudança de composição do Supremo Tribunal Federal, isso é um absurdo, você tem uma mudança. Isso não podia acontecer. Tá? Eu acho que o julgamento agora é um julgamento inoportuno. Mas se vier uma decisão no sentido de dizer a execução provisória é possível
né? Ou não é possível, porque a Constituição pode prever, desde que haja uma compensação, ou que diga não existe execução provisória da pena, não vai de jeito nenhum ferir o meu entendimento jurídico. Agora, o pessoal fala sempre assim, como nós estamos falando agora, é prisão em segunda instância, é prisão em segunda instância. Prisão em primeira instância existe, meu Deus do céu. O que aconteceu de errado foi o seguinte, é que depois que o... Desculpe, eu volto a falar depois. Não, pode completar. O que aconteceu de errado foi o seguinte, logo que saiu essa decisão pela inconstitucionalidade da execução provisória, né, que é o que está sendo discutido lá, os tribunais, alguns, é claro, a maioria, passou a considerar automática essa questão. Então passou a ser execução provisória obrigatória. Isso está errado. Isso está errado. E é bom que o Supremo, se amanhã decidir por 6-5 que não prevalece essa prisão em segunda instância, que é preciso aguardar o trânsito de julgado, module isso. E diga claramente, é possível que ocorra a execução provisória. Mas em cada caso, Sim. o tribunal tem que fundamentar, o que não está acontecendo. Prisão obrigatória nós não temos mais no nosso sistema. Um intervalo mais, voltamos já para complementar esse assunto, né? E queria abordar também um tema que eu achei complexo, né? A entrevista da deputada estadual Janaína Pascoal, né? Ao programa Roda Viva, TV Cultura, né? Na segunda-feira, deputada mais votada da história do Brasil, com 2.080 e não sei quantos mil votos, né? E ela dizendo que há uma PEC tramitando, eu desconheço, não sei se alguém aqui tem essa informação, querendo fazer uma alteração no seguinte sentido, né? Caso o presidente da República venha a sofrer um impeachment, né? O vice não assume. E aí ela disse lá, isso é golpe. Vamos para um break, voltamos já. Muito bem, vamos na sequência aqui do ponto de vista, que o Marco Santana tem uma colocação a fazer. Só para a gente tema amarrar essa questão aí do julgamento da prisão em segunda instância, eu acho não, tenho certeza que nós não estaremos discutindo isso daí, o Supremo também não estaria se reunindo, se não fosse um caso específico do ex-presidente Lula, né? Se não tivesse esse caso do ex-presidente Lula, teria havido mais uma sessão do Supremo, eles teriam resolvido isso daí e bola para frente. E outra coisa que eu gostaria de pontuar também, logicamente eu não tenho aqui o saber do professor Elias Jacó, mas de tanto a gente falar sobre o assunto, a gente acaba aprendendo um pouquinho, né? A Folha de São Paulo divulgou um levantamento na edição de ontem, falando sobre os recursos da Defensoria Pública às instâncias superiores. E a Defensoria Pública do Brasil inteiro, né, as defensorias públicas, elas conseguiram reverter nada menos que 48% dos casos. Quer dizer, muitos réus, a boa parte deles pobres, né, porque quem recorre à Defensoria Pública são as pessoas que não têm recursos financeiros, eles estavam presos injustamente. Havia uma decisão, até em segunda instância, injustamente. Quer dizer, é mais um ingrediente aí que fatalmente vai acabar influenciando também na decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Agora, que eu e outra coisa, só para complementar também... Seguinte, mais uma vez, não quero ensinar, quem sou eu para ensinar jornalismo, não é? Ou a maneira de se tratar determinados fatos, determinadas notícias, se explicar ao público, essa coisa toda, né? Mas, mais uma vez, a gente procura ficar absolutamente isento aqui no programa e trazer aqui especialistas no assunto, né? O Guerato foi aluno do Elias Jacó, enfim, tem um bom conhecimento, inclusive advogado eleitoral também, e o Elias Jacó tem um profundo conhecimento de tese, deixou isso bem claro aqui, explicou detalhadamente, não é? O que se está realmente debatendo, enfim, diferentemente, né, de gente que não tem esse conhecimento jurídico, não tem experiência, né, no tema e no assunto, fica aí jogando para todo lado, né? O Supremo quer soltar o Lula, que o Supremo... Gente do céu, o presidente Lula, goste dele ou não goste dele, ele está preso há um ano e mais de um ano e meio. Quase 2 anos preso. 8 meses. Quer dizer, esse tempo todo se levanta essa lebre aí que o Lula tem força no Supremo, porque tudo bem, ele tem força em fazer chegar lá as requisitações dele, lá da defesa, essa coisa toda. Só que em 2 anos não aconteceu nada a favor do ex-presidente Lula, tá certo? Então não há motivo para ficar batendo no Supremo o tempo todo em cima do caso do Lula. Se eles não conseguirem, no caso do Lula ou em qualquer outro caso, a evidência de que a liberdade da pessoa condenada
provisoriamente não põe em risco a sociedade, que se solte. Seja o Lula, seja o Pelé, seja quem quiser. Desculpe, Pelé. Pelé não vai ser preso. Professor, Não. tem um detalhe Agora, adicional. no caso do Lula, Pelé se não. pode examinar, por exemplo, quando a prisão dele foi decretada, que ele não foi preso imediatamente, ele se apresentou, então ele ficou 2 dias fazendo afirmações que podem ser consideradas por um juiz mais rigoroso, por um tribunal mais rigoroso, comprometedoras da ordem pública. Prende. Agora, não pelo que. Deixa o tribunal decidir. O tribunal vai decidir, e se ele tiver condições de ser solto, ele saia. Ué, Elias, qual é o problema? E essa Elias, informação do independe- Santana, viu, Santana, essa informação sua, a questão da Defensoria Pública é fundamental. A Defensoria Pública é um órgão Só até tem que mesmo pobre. recente, né? Foi criado há muitos anos, mas em alguns estados isso surgiu há pouco tempo. E eles prestam um serviço excepcional, porque, evidentemente, os defensores são concursados, são servidores públicos concursados, e eles defendem a população mais carente. Aquele que não tem condição de pagar um advogado particular é defendido pela defensoria. E essa informação que os defensores, com o trabalho deles, defendendo as pessoas mais humildes, conseguem reverter várias decisões de segundo grau em terceiro grau e até reparar injustiças, é um ingrediente importante a ser Gerato, e considerado. também é um argumento que combate aquela alegação de que apenas os mais afortunados têm acesso às instâncias superiores, né? Eu acho que também a Defensoria prova também que os réus mais humildes também têm esse acesso. Mas nos mesmos devo prazos, com considerar as o mesmas seguinte, quer dizer, condições. Agora, tem enfim. outra coisa que eu queria pontuar, difícil, em Edgar, todo caso. é que, em relação ao ex-presidente Lula, acho que a maior punição ele já teve, que foi a possibilidade de disputar a eleição, que ele não conseguiu, né? Agora, por mais que ele seja solto agora, não há como reparar a possibilidade dele de ter disputado a eleição do ano passado, né? Toda execução provisória da pena gera uma situação como essa. Gera uma injustiça material. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Essa questão dos 48%, que, aliás, a esses 48%, que é quase a metade dos recursos, 25% ou 22,5% foram providos de recursos de advogados constituídos. O que desmonta um dos argumentos mais vibrantes desse pessoal que defende, até do seu ponto de vista técnico, jurídico, a prisão em segunda instância. É a de que toda a prova, toda a decisão é dada na segunda instância, que na terceira instância somente se discute questões preliminares de direito. Eu disse aqui uma vez, isso não é verdade. Isto não é verdade. Na segunda instância, no STJ, na terceira instância, você reaprecia a prova. E no Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo Tribunal Federal dá provimento a um recurso da defesa, ele devolve todo o conhecimento da causa para aquela sentença que foi reformada. Portanto, não é verdade que existe um trânsito em julgado progressivo. Não existe. As reformas geram novas decisões que reapreciam o mérito do pedido. Isso acontece toda hora. E aqui nós tivemos 75%, somando as duas coisas, né, de decisões que foram reformadas já pelo Superior Tribunal de Justiça. Algumas delas foram ao Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público deve ter perdido também. Espero que a mídia, de maneira geral, né, possa colocar pessoas com conhecimento parecido aqui com o Elias, com a atenção que tem aí o Gerato, enfim, né, para poder explicar melhor às pessoas, né, o que é que está sendo discutido, o que é que está sendo debatido, infelizmente. Uma das coisas mais difíceis na nossa área é a isenção. Eu tenho por esse hábito, não por ter sido promotor ou advogado, até porque, para mim, eu posso defender as teses, porque eu sou professor. Eu não posso chegar aos meus alunos e falar bobagem. Claro. Porque eu Eles vão penso chegar de um na vida jeito real ou de outro, porque eu Claro. acho que o Lula tem que ficar preso ou ficar solto. Claro, Não dá para ser assim. Olha, eu falei antes do intervalo, né, de uma declaração da Janaína Pascoal, deputada estadual do PSL, no programa Roda Viva, né, entre as várias que ela deu na entrevista, uma PEC que tramita no Congresso Nacional, muito pouca gente sabia disso aqui na mesa, por exemplo, ninguém sabia. O nosso Rafael Cury aqui me passa a informação.
A PEC já é apelidada, né, de anti-Mourão, né? Propõe eleições diretas em 90 dias em caso de queda do presidente, né? Foi publicado aqui pelo jornal O Globo. Eu não consegui abrir aqui o resto, né? Aí, eu não sei nem, dá para saber aí quem é que assumiria, porque em 90 dias o cargo... Convoca novas eleições. Não vai ficar... Isso, eu acho que é o presidente da Câmara, então, que assumiria, né? E o presidente caindo, o vice cairia junto, né? Essa é a PEC que está sendo proposta por 2 deputados federais do PT, Partido dos Trabalhadores, Henrique Fontana e Paulo Teixeira. Ambos dizem que já tem apoio, alguns apoios até de deputados do PSL, que é o partido do presidente, ninguém sabe o que é o PSL, enfim, né? Enfim, essa proposta pode ter apoio aí de uma série de parlamentares e vários partidos, né? Enfim, não é questão de ser do PSL ou não ser do PSL, né? Diz a deputada Janaína, disse na hora que isso seria um golpe. Eu não sei, o que você acha, Gerardo? Golpe? É uma proposta, um completo desatino, no meu entendimento, porque hoje a legislação permite que você casse presidente, vice, governador e vice, prefeito e vice, por problemas eleitorais, né? Quando a chapa é cassada por alguma infração eleitoral, alguma investigação judicial eleitoral, você pode, por uma decisão do Poder Judiciário, você pode cassar a chapa vencedora. No entanto, o processo de impedimento, em que há a imputação de crime de responsabilidade para o chefe do executivo, a responsabilidade é pessoal, a não ser que o vice também sofra um processo, né, tenha alguma implicação nisso. Essa possibilidade de caçar todo mundo e ficar depois uma nova eleição, isso... Só para completar a informação aqui, o vice ficaria por 90 dias no cargo. O vice assumiria por 90 dias, convocaria eleições gerais, né? E aí, quando o presidente fosse eleito, tomaria posse, o vice se retiraria e ia embora para encontrar o antigo presidente, sei lá. É o que os caras estão propondo, hein? Meu Deus do céu. Então, para que serve o vice, né, Edgar? Se o vice é um cargo de expectativa e, obviamente... ele não ficaria no cargo, tem essa também para completar. O vice pode não ficar no cargo caso queira disputar a eleição. Enfim, vindo de quem veio, com todo respeito, né, a esses deputados que propuseram isso, é mais um desatino, mais uma loucura nesse ambiente de insegurança jurídica que a gente está vivendo, e parece aquele tipo de proposta de ocasião, né? Algo como uma revanche, entendendo que houve golpe na época da Dilma, enfim, agora estariam dando um troco para o atual presidente, propondo aí uma outra regra na hipótese de impedimento. E a hipótese de impedimento, chefe do executivo, ainda mais presidente da República, tem que ter um motivo muito forte. Você não pode ficar trocando o presidente de 6 em 6 meses por uma decisão do Congresso. Ele foi eleito, né? Enfim, goste ou não uma parte da população, a democracia pressupõe isso, que quem foi eleito tem que governar. E, obviamente, se ele cometer um crime de responsabilidade, que ele seja impedido, mas proposta desse jeito não contribui em nada, viu? A gente precisa saber, na verdade, se existem as digitais do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, essa proposta do Henrique Fontana e do Paulo Teixeira, ou não? O Paulo Teixeira e o Henrique Fontana têm imunidade, portanto eu tenho imunidade para falar deles também. Eles são 2 palhaços, tá? Diga, Santana. Eu fiz uma breve pesquisa aqui em relação, eu também desconheci esse projeto. Esse projeto aí foi apresentado em março e ele começou a realmente tramitar. Conseguiu 172 apoios para começar a tramitar, né? Inclusive de parlamentares do PSL. Mas alguns deles, depois que disseram que ficaram sabendo do teor da proposta, retiraram a assinatura. Mas isso foi em maio, né? Agora, com essa turbulência toda aí envolvendo o PSL e o presidente Jair Bolsonaro, talvez aí esses deputados do PSL mudem novamente de ideia e possam novamente assinar essa proposta e ela volte a tramitar no Congresso. Não, a verdade é a seguinte, é fácil, né? Por isso que eu falei das digitais do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Se realmente ele estiver envolvido com isso, se ele achar que é o momento, não tenha dúvida que o projeto passa.
tudo que o Rodrigo Maia quer que passe, tem interesse em passar, o poder que ele tem hoje na Câmara dos Deputados é uma coisa assim das mais impressionantes da história política do Brasil. Acho que está mais poderoso hoje, mais forte hoje do que esteve o Eduardo Cunha nos bons momentos, né? Você cairia no Supremo. Você cairia no Supremo? Mesmo as reformas, porque contrariava... mesmo as PECs podem ser inconstitucionais. É lógico, ele está ferindo a própria natureza da República, que tem presidente e vice-presidente. As atribuições do vice-presidente são estabelecidas na Constituição Federal. Elas não podem ser assim alteradas por dar cá aquela palha. O Brasil é uma brincadeira, viu? Olha, eu concordo com a tese do Elias Jacó, mas acho que no Brasil tudo é possível, né? A qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, concorda ou não? Verdade. Até ser considerado inconstitucional. Até ser considerado constitucional e o Supremo fazer pisar de ombros, falar, olha, não sabemos nada. Né? Tudo é possível. Resolve aí vocês que nós assinamos embaixo. É verdade. Muito bem. André Guerato, obrigado pela presença mais uma vez. Até a próxima, viu? Obrigado. Um abraço a todos vocês e uma recordação boa aqui, doutor Elias, nosso professor de sempre. Obrigado, Elias Jacó, mais uma vez pela participação. Você não sabe como eu fico feliz. E a aula aqui mais uma vez para a gente. Viu? Realmente, para mim, é um prazer enorme, a oportunidade de prestar contas, inclusive, daquilo que a sociedade nos deu de melhor, que foi a oportunidade de estudar, de conhecer, de trabalhar. Sem dúvida. Santana está sempre conosco, de segunda a sexta, a gente aqui pela Santa Cecília TV, ponto de vista é ao vivo, como você sabe, 1h30 da tarde. Reprise, você confere às 8 da noite. Tchau. Obrigado, gente.